Sejam bem-vindos mais uma vez ao Politicracia. Voltamos do Carnaval e eu sou o Lui e estou acompanhado do meu querido Lucas novamente. Tudo bom, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Um pouquinho de ressaca, aquele carnavalzinho que passou já vai deixar saudade, mas o ano já começou um pouco antes pra gente do carnaval, né? Não vamos dizer que o ano começou agora. Não vou falar que o ano começou agora, porque não começou. Começou em janeiro, ok? Temos aí mais de um mês já de Politicracia, inclusive. Show de bola. Completamos. É verdade, olha só. Muito obrigado pra quem já tá aqui desde o comecinho. Completamos nosso primeiro mês, pô. Tivemos aí uma semaninha de folga. Só do podcast, né? Porque a produção continuou rolando no Instagram. Se você não segue, inclusive, @Politicracia_. Segue a gente no Instagram, segue a gente no TikTok. Dá 5 estrelinhas. Já dá 5 estrelinhas agora no Spotify. Agora. Pra não esquecer. Não custa nada. É de graça. Estamos aqui fazendo um negócio de graça na moralzinha. Entendeu? Então, se você não mora numa caverna nos últimos anos, você possivelmente está familiarizado com o tema que a gente vai trazer hoje. Exatamente. Eu quero começar falando que existem algumas certezas no mundo. Existem algumas certezas. A certeza de que os Estados Unidos vão se meter onde eles não devem, em algum momento do ano. A China vai lançar alguma super tecnologia cyberpunk que você vai se sentir num filme de ficção científica. E existe a certeza de que a guerra Ucrânia e Rússia não vai terminar esse ano. Então, no nosso habitat natural de relações internacionais, a pauta de hoje é guerra, Rússia e Ucrânia. Então, só retomando aí, se por acaso, talvez, você não saiba o que é que está rolando lá, é uma guerra que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia, como o próprio nome diz, no qual a Rússia está tentando anexar parte do território da Ucrânia, onde moravam ali, a maioria, né, da população era de origem russa. E aí, sob o pretexto de desnazificação da Ucrânia e de uma melhor condição de vida para os russos que moravam lá, a Rússia, de nosso maluco, talvez gênio, não sei, cada um chama ele de um nome, né? Tem quem ama e quem odeia, mas o cara tá lá faz tempo já, né? Vladimir Putin. Começa então esse ataque, essa invasão ofensiva militar, guerra, né? Cada especialista chama de um nome. Essa ofensiva ou guerra, aqui eu acho que a gente já tá na etapa de chamar de guerra mesmo, né? Já tá durando aí na casa de 3 anos. Tivemos vários e vários desdobramentos desse conflito, dessa guerra, chame como vocês preferirem, em que a Rússia já lançou ameaças para muitos países da OTAN, a OTAN já ameaçou a Rússia de várias maneiras, a Ucrânia conseguiu alguns ganhos de território na Rússia, mas foram pequenos, a Rússia conseguiu muitos ganhos dentro da Ucrânia, a gente vai trabalhar isso. Então assim, é um jogo, um xadrez político que está acontecendo mais na Europa, mas no mundo inteiro, né? Não dá pra dizer que nós aqui na América Latina, não dá pra dizer que os países da Ásia, da América do Norte estejam excluídos desse contexto, um xadrez político que tá rolando no mundo inteiro até hoje, que está cansativo, como um bom jogo de xadrez que dura muito tempo, está um pouco cansativo, mas a gente tá acompanhando aí o desdobramento das coisas. E talvez a gente, embora saiba que não vai terminar esse ano, a gente esteja se encaminhando para algumas jogadas mais ousadas de alguns países. Então, as notícias mais recentes, né, dos desdobramentos da guerra aí na Ucrânia mostraram que a Rússia conseguiu aumentar ainda mais o território numa região que estava sofrendo muito já com avanços e recuos, tanto por parte da Ucrânia como por parte da Rússia. Era um lugar que estava rolando um embate muito forte, né? Que é a região ali de Avdiivka. Espero ter falado certo. Se eu não falei também, agora já era. Os ouvintes não ouviram quantas vezes a gente tentou pronunciar. Vai ficar para os bastidores o tempo que a gente ficou tentando acertar esse nome. Mas
E é bom a gente prestar atenção no que isso quer dizer. Primeiro, a Rússia está conseguindo avançar, então, em teoria, a Ucrânia está perdendo a guerra. Não que precisasse mostrar tanto que a Ucrânia está perdendo, porque, né, o Zelensky tá ali desesperado atrás de apoio já tem um tempo. Então, se você olha o mapa de ganhos, né, territoriais nos últimos tempos entre Ucrânia e Rússia, você vê que a Ucrânia em alguns momentos conseguiu avançar sobre algumas cidades russas, mas é mínimo o embate. Foram poucas vezes, né, cara? Foram poucas vezes e foi muito rápido também a retomada da Rússia, né? Não levou tanto tempo. E é bom a gente deixar um detalhe a mais, que essa região tinha um problema com Kiev, né, a capital da Ucrânia, para quem não sabe, que também se rebelava contra a Ucrânia. Essa região, né, ela era uma região de separatistas que se identificavam como russos e eram apoiados pela Rússia já desde 2014, cara. Então, assim, já não é só aquelas regiões de antes, né, onde começou a guerra e tudo mais. Então, o que pode rolar agora, né? E o que eu acho que é legal a gente apontar aqui é uma coisa que corre muito na mídia, eu acho que na mídia ocidental, principalmente, né? Sempre tem eu acho que talvez isso seja um mal do capitalismo ocidental aqui que a gente vive, sempre tem aquele tipo de análise de, em algum momento eles vão ficar sem dinheiro, em algum momento a sanção aplicada à Rússia vai funcionar, em algum momento. E esse momento, a gente vai vendo ele já se caminhando para 3 anos de que essas sanções mais pesadas à Rússia, eu não lembro o número exato agora, mas foi um pacote gigantesco aplicado pela União Europeia, pelos Estados Unidos, e a gente está esperando essas sanções fazerem efeito há muito tempo. Mas se a gente faz uma análise econômica, aqueles que são pró-Estados Unidos ou que querem que a Rússia seja esmagada, eu tenho uma triste notícia para vocês. Algumas análises recentes mostram que a Rússia nunca esteve tão rica. Essa guerra contra a Ucrânia está sendo financiada por países, principalmente países asiáticos, que fortaleceram o comércio com a Rússia desde que as sanções começaram a ser aplicadas. E a gente tem o surgimento de novos atores econômicos muito fortes que têm sido parceiros muito importantes para a Rússia. A gente tem o caso aqui da Índia. A Índia, que é um país que os Estados Unidos tentam há muito tempo aumentar a sua participação comercial com eles, cara, a Índia negociou mais de 37 bilhões de dólares em petróleo com a Rússia nesse último ano. Então, assim, a Rússia tá mandando, o Putin tá mandando uma bela de uma banana para o Ocidente e estão financiando o conflito com dinheiro dos parceiros asiáticos, né? E assim, o conflito, e eu acho que talvez isso explique o fortalecimento do exército russo nos últimos tempos. A Rússia tem conseguido empreender ataques o tempo todo. Essa cidade agora, eu vou tentar chamar de Avdiivka, né, que é o nome. Essa cidade vem recebendo ataques já tem aí na casa de uns quase 6 meses, eu acho, né? E, óbvio, é um avanço, não é tão rápido que a Rússia está avançando, mas eles estão esmagando a Ucrânia em quesito bélico e econômico. E isso mostra pra gente o quê, né? Que foi um grandíssimo de um tiro no pé, né? Esse lance das sanções, etc. Que esperavam que a economia da Rússia vai quebrar em um ano. Pô, impossível eles aguentarem financiar uma guerra enquanto não está negociando com Europa e Estados Unidos, né? Que se acham os mais poderosíssimos do mundo. E o que está rolando é justamente o contrário. Isso não só fortaleceu as relações ali do eixo ali entre Rússia, Índia, China, a própria Bielorrússia, né? Numa proporção um pouco menor ali, talvez. Mas essa região, essa galera em volta da Rússia começou a negociar com eles direto, sem intermédio de ninguém, sem intermédio da Europa, sem intermédio dos Estados Unidos. Eu acho que isso é uma mudança muito grande no paradigma. E assim, eu acho que o que está acontecendo na Ucrânia, além do quesito financeiro, né, eu acho que a gente começa a perceber um desgaste humano muito forte no exército ucraniano. A gente precisa recordar isso, né? A população da Rússia é 4 vezes maior que a população da Ucrânia. A Rússia tem quase 150 milhões de habitantes. Então,
A Rússia tem uma capacidade militar muito grande. Óbvio que a gente precisa lembrar que o exército da Ucrânia, ele é muito fortalecido pelas forças da OTAN. Ele é muito fortalecido com armamento, com maquinário. Mas assim, quando você precisa de homem ali batalhando, pessoas na guerra, né? Aí a coisa muda um pouco de figura. Nem todo o dinheiro do mundo, do Ocidente, nem todo o investimento está sendo suficiente. Uma das últimas notícias também, né, fala justamente dessa falta de pessoal, né, na Ucrânia. Essa falta de contingente militar mesmo, que eles estão desesperados atrás de recrutar mais gente. Inclusive rolou um vídeo, cara, que eu não consegui ver todo, inclusive, que me incomodou de uma maneira, que eles botaram na linha de frente mesmo, assim, um cara novo pra caramba também, devia ter, sei lá, no máximo uns 20 anos de idade, com síndrome de Down, pra ir pra guerra também, cara. E o pior, quem tava filmando era um cara do próprio exército ucraniano tirando onda, chamando ele de uma porrada de nome, não sei o quê, porque ele não sabia usar a arma que deram pra ele. Cara, é um negócio que, mano, é nojento. Cara, isso... Até que ponto esse tipo de conflito vale a pena, né? Porque, cara, assim, é aquela coisa. Óbvio, a gente faz a nossa análise aqui, a gente brinca sobre as coisas, a gente ironiza certas situações, mas quando a gente tá tratando de uma guerra, né? A gente sabe que no fim das contas, as maiores vítimas são essas pessoas. Se o país chegou ao ponto de querer mandar pessoas com deficiência, pessoas que têm necessidades especiais, que, assim, como uma pessoa dessa vai se sustentar numa guerra? Essa pessoa muito provavelmente não vai voltar para casa. Então, assim, e parece que não há o mínimo de escrúpulos. E eu acho que isso é uma crítica válida tanto ao Estado ucraniano quanto aos russos também. Porque há uma força muito, muito desleal na Rússia para tentar trazer pessoas para os exércitos. Existe uma boa parte da população russa que é contra a guerra também, mas é um pouco difícil a gente ter a noção exata, né? Porque a mídia russa é um pouquinho difícil de acessar. E as coisas são um pouquinho veladas, né? Então, assim... Cara, a guerra nunca é bonito de ver, sabe? É sempre um negócio muito absurdo você chegar num ponto, porque vamos parar pra olhar assim friamente, sabe? A guerra é o Putin querendo pegar um pedaço do território e um Zelensky que claramente não é um presidente, né? É bom deixar isso claro. É legal pensar duas vezes em quem você vai colocar na presidência e que é orgulhoso demais pra entender que ele tá apanhando. Entendeu? E ele acha que vai conseguir ser salvo pelos Estados Unidos a qualquer momento. É uma situação muito complicada, né? Porque, assim, eu não sou muito simpatizante do senhor Zelensky, para dizer o mínimo, mas vamos olhar a situação, né? É uma situação muito complicada para o governo ucraniano, porque ou você gasta todo o dinheiro que você tem no seu país e suga todo o dinheiro de outras organizações também que estão financiando para tentar ganhar uma guerra que está perdida, ao meu ver, pelo menos, acho que ao ver de muita gente, né, que faz as análises, uma guerra que está perdida. E aí você esgota recursos básicos do seu país, recursos de saúde, recursos de segurança, recursos de educação, porque esse dinheiro está tendo que vir de algum lugar, né? Quanto que a Ucrânia hoje destina do seu PIB para a guerra? Isso é um ponto a gente tentar entender. Então, ou o governo Zelensky faz isso e acaba com o seu país internamente, ou ele reconhece o avanço russo, ele reconhece uma derrota de alguma forma, mas isso manda um recado, né? Isso manda um recado para toda a Europa de que a Ucrânia, junto com a OTAN, não consegue impedir o avanço russo. É um avanço demorado, sim, mas não consegue impedir. E isso acende um alerta, né, para todos os países ao redor. Obviamente, não só um alerta para as grandes potências que compõem a OTAN hoje, mas acende um alerta para os países menores, né, os países do leste europeu, que fazem parte da aliança,
mas que se vê numa situação talvez até inferior à da Ucrânia em termos de orçamento. Se a Rússia decidir invadir esses países também, iniciar uma capitulação de território, será que eles vão aguentar tanto quanto a Ucrânia? Porque se a Ucrânia não aguentou com tanto financiamento, né? Então, e é aí que tá. Será que eles aguentam? E será que vai ser interesse dos Estados Unidos e da Europa ajudar essa galera também? Exatamente, assim, é aquela coisa, até onde vai esse avanço? A gente não tem como saber. Havia um relatório de segurança do governo alemão, que vazou aparentemente, prevendo um escalonamento desse conflito de Rússia com a OTAN para o próximo ano, para 2025, em que a Rússia tentaria uma invasão contra Estônia, Letônia e Lituânia. Óbvio, a gente não sabe a veracidade disso, a gente não sabe a possibilidade disso, mas se for uma verdade, né? Pode ser também uma análise deles, né, de cenários possíveis, né? Pode rolar e como não pode, né? Então... E aí fica, eu até acabei me perdendo um pouco aqui no pensamento, mas fica aquilo, né? O que o Zelensky faz? Porque não há caminho de vitória claro para ele. E do lado do Putin, a coisa parece que está um pouco estabelecida. Ele tem um controle muito expressivo de partes muito importantes da Ucrânia. Ele tem um comércio estabelecido com os países asiáticos. Óbvio, a gente não está falando aqui que é tranquilo você simplesmente não ter negociação com metade do mundo, mas ele tá saindo ok. Não tá afetando tanto eles assim não, né? Pois é, então assim, eu não sei como estão as condições internas da Rússia, os serviços de saúde básicos, serviços... Não sei como é que tá o orçamento da Rússia também para os serviços públicos, né? As coisas que a população precisa. Mas no lado de fora, o que a gente enxerga é um país que, apesar de algumas dificuldades, está conseguindo se manter. E isso claramente, independente do resultado que tem essa guerra agora, claramente dá um recado para o mundo todo, assim. Estados Unidos, né, OTAN, Europa, já não tem mais aquela força toda que a galera achava que tinha. Com as eleições dos Estados Unidos chegando, acho que a gente sempre acaba trazendo isso em algum episódio, mas é porque, né, é um pouco difícil de fugir, né? É porque influencia, não adianta. Com as eleições dos Estados Unidos chegando, a gente fica de olho. Donald Trump falou num rally que teve na Carolina do Sul, que enquanto ele era presidente, ele mandou um recado à OTAN de que os membros da OTAN deviam aumentar a sua contribuição e pagar mais dinheiro, que estava tudo nas costas dos Estados Unidos, porque senão ele iria encorajar o Putin a fazer o que ele quer, entendeu? Então assim, e se o Trump entrar de volta na presidência, o que é muito provável, no dia 19 de fevereiro de 24, isso é a coisa mais provável a acontecer. O financiamento para a Ucrânia, para a OTAN no geral, vai cair muito. E aí qual vai ser, né? E aí é que não dá muito para prever. A variável Trump é um negócio muito maluco, assim, né? De tentar saber como vai ser, para onde vai, etc. E a gente já consegue falar que nas eleições na Rússia também não vai mudar nada, né? Porque... O milagre, eu acho que o Zelensky deve dormir rezando pra uma estrelinha de Natal que o Putin não consiga se reeleger, o que é absurdo de pensar. Inclusive porque o cara que tava fazendo oposição a ele tá sendo processado e talvez não vai nem entrar na eleição. E o outro antigo opositor foi de arrasta, né? Morreu em circunstâncias misteriosas que a gente pode entrar em mais detalhes em outro momento. O que aconteceu com o Navalny é bem suspeito, mas enfim, é complicado. Acho que dá pra ter um especial sumiços misteriosos, que com certeza a maioria vai ser na Rússia, inclusive, mas... Então assim, cara, esse cenário que a gente tem hoje... Ele é muito incerto, assim. A gente sabe que essa guerra, como a gente falou, tem algumas movimentações, parecem estar indicando que a coisa está indo para um caminho mais definido. Há 2 anos atrás, quando a gente fazia essas análises, era vou ser redundante, indefinição completa, né? A gente não fazia ideia. Será que a Rússia vai conseguir invadir e pegar tudo? Será? Hoje, ao meu ver, não me parece interesse do Putin em pegar a Ucrânia inteira, em capturar o território inteiro. A não ser que o Zelensky desse uma demonstração de fraqueza incrível e largasse o poder e pronto. Mas não me parece que é interesse da Rússia. Eu acho que o que a gente vê hoje talvez seja um pouco do que vai ser o mapa definitivo
da Rússia daqui a alguns anos? Eu acredito que não deve variar muito mais além disso, assim. Até porque a gente seguia pelo que eles, né, que eles divulgam, né, o que o próprio governo russo fala e etc, porque a gente não vê o futuro, né, a gente tenta, ali, na medida do possível, achar suposições que podem acontecer ou não. E desde o início da guerra, o governo russo fala em libertar essas regiões que tinham maioria russa, que sofriam sim com o pessoal da Ucrânia, sofriam represálias o tempo inteiro lá dentro, e isso era sabido já, e não falam de anexar a Ucrânia inteira, tomar o território, derrubar o governo e etc, apesar do Zelensky estar se esforçando para cair, porque, né, acho que vale a gente citar aqui o escândalo de corrupção e desvio de dinheiro que teve durante a guerra, que descobriram. Aparentemente ele demitiu, né, mandou embora o cara responsável sobre isso, que era um chefão do exército, etc. Mas sabe qual que é o problema? As pessoas tendem a acreditar em heróis, né? Acho que as pessoas... Galera, a gente que viu a gente é dessa geração de filmes da Marvel também e tudo. A galera tende a acreditar em heróis. Então a galera acha que o Zelensky é o grande Power Ranger que tá ali pra salvar o seu país e o continente. Então ele é um ser imaculado que vai usar todo o dinheiro da maneira correta. As pessoas esquecem de olhar um pouco o background do Zelensky antes, né? Antes da guerra, a Rússia e a Ucrânia já tinham muita coisa sendo feita por baixo dos panos. Assim, o governo Zelensky, a gente não pode nunca falar que foi um governo 100% honesto, antes da guerra já era, não é o caso. Existe gente que fica um pouco decepcionada quando vê essa movimentação e vê que o dinheiro que era para ser usado na guerra, para salvar as vidas de ucranianos, tá indo pro buraco, né? Foi desviado, foi pro bolso de alguém, virou alguma coisa que a gente não consegue saber agora é o certo. E vale lembrar também que o Zelensky está sofrendo uma certa baixa na moral dentro do exército, né? Porque recentemente ele precisou trocar o comando, porque o comando começou a questionar a forma que ele estava lidando com a guerra. O comando começou a querer resolver a guerra de outra forma que o Zelensky não quer, que é através de uma negociação, uma rendição possível, algo do tipo. E o Zelensky é orgulhoso demais, chegou longe demais para largar o osso agora. Se o governo perde o apoio dos militares, o negócio desanda de vez. Cara, então assim, é uma situação muito complicada. A gente tem aí, hoje é dia 19, nós estamos a 5 dias de a guerra fazer um aniversário de 3 anos. Infeliz aniversário, mas ele é real, ele existe e nós precisamos encará-lo. Números, em agosto de 2023 eram mais de 200 mil mortos. Eu não sei quantos são hoje exatamente, mas há um semestre atrás eram mais de 200 mil. A gente fica torcendo para que essa guerra termine, né? A gente sabe que não tem vencedores e não tem perdedores, né? A verdade é essa. A gente sabe que, de um jeito ou de outro, o conflito precisa encerrar. É muito difícil encontrar caminhos para paz. Eu tenho tentado trabalhar muito com Rússia e Ucrânia também. Lá no mestrado, e a gente tenta encontrar muitos caminhos para paz, negociações, dentro das modalidades que as Nações Unidas oferecem também. Mas é difícil pensar nisso hoje em dia, né? Com um lado, como você trouxe aqui, do Zelensky, que não quer dar o braço a torcer, e com o lado do Putin, que no ponto que tá, deve estar acreditando que venceu o conflito, se é que existe vitória. A verdade é que essa guerra vai terminar em algum momento, não com a negociação, mas ela provavelmente vai terminar, ao que tudo indica hoje, com a Rússia conseguindo uma boa parte do território. E aí voltamos àquela questão, né? Fica o recado pro resto da Europa. Eu também acho que não vai rolar uma negociação, pelo menos tão cedo, a não ser que aconteça alguma coisa muito crítica mesmo dentro do governo da Ucrânia, em específico. Assim, alguma coisa muito absurda que ainda, né, não tenha rolado no absurdo que já é uma guerra.
Agora a gente tem que esperar para ver o que acontece. Eu acho que o mapa provavelmente não vai mudar muito além disso. É o que tudo indica, né? O Putin recentemente também já deu uma entrevista falando que o plano deles não é atacar outros países da OTAN. Ele deixou claro, não sei o que, falou que não pretende invadir e ir pra cima de outros países da OTAN. A minha pergunta é só aquela, né? Isso é verdade esse bilhete ou é aquela coisa? Isso a gente não tem como saber, né? O que passa na cabeça dele. A gente não tem como saber. Não tem como saber mesmo, assim. E ainda mais considerando que esse tipo de afirmação não depende só dele, né? Exatamente. E vai depender muito do comportamento da própria OTAN, né? Se os caras... Depende do comportamento da OTAN, depende, assim, a gente precisa saber se outros países, os países asiáticos que têm meio que financiado a Rússia nesse período, se estariam aptos a continuar essa empreitada, porque para esses países é uma empreitada também. Você acaba negociando com a Rússia, você está fornecendo dinheiro, você sabe que você está fomentando esses conflitos. Fica um pouco difícil você manter um certo tom de neutralidade também quando você faz isso. A gente ouviu do governo chinês em alguns momentos, né, de que eles apoiavam a Rússia, mas não de maneira incondicional. Há uns tempos atrás houve aquele pronunciamento da Rússia falando que a amizade era incondicional entre os dois. A gente sabe que a China não tem uma posição de aprovação pela invasão. Eles priorizam o comércio deles, a Rússia é uma importante parceira para a China. Mas é aquela coisa, né? Até que ponto você é neutro se você financia o país que está empreendendo esse conflito? É complicado. Tem todo o lance do pragmatismo, né? Etc. Inclusive pode ser até algum conceito que a gente pode trabalhar mais para frente. Mas, assim... Fica uma situação estranha, né, cara? Como é que você tá ali negociando sempre direto, tá? Tanto a China quanto a Índia, né, que são os principais ali, negociando e vende e compra e etc, dinheiro rolando pra todo lado, e os caras continuam em guerra. É o que eu falei, me chama a atenção, nós temos aí 3 dos BRICS fazendo esse jogo com a Rússia. Pra mim, fica aí pra gente fazer nossa análise final, pensar qual vai ser a posição do Brasil futuramente com esses países, né? Com Rússia, com Ucrânia principalmente. Parece que o jogo tá mudando, as peças no tabuleiro não são as mesmas de 2022. Então, né? Vamos aguardar. Agora o que resta pra gente é esperar mesmo, né? Ver o que desenrola. Apesar da gente ter uma certa previsão, assim, né? Um chute, né? De que muito possivelmente não acabe tão cedo, mas que muito possivelmente também não vai ter uma diferença tão grande em questão de território e coisa assim. Então, o recado final mesmo pro mundo é: a Rússia não é brincadeira, os caras não estão ali à toa, eles não são o que são à toa, e que sanção econômica não necessariamente quer dizer que você vai quebrar um país nessa proporção, né? E eu acho que aí a gente tem esse lado político, do lado humano também, muitas histórias encerradas de maneira repentina, que não deveriam ter sido encerradas agora, de pessoas. Cidades inteiras, cara. A região de Zaporizhia, da usina, né, ali perto, Mariupol, essas regiões, cara, fique pra quem ficar, entendeu? Fique pra Ucrânia, fique pra Rússia. Não vão ser as mesmas que eram antes, não vão ter a mesma vida que tinham antes, pelo menos no curto prazo, e vai ser investido um dinheiro absurdo pra recuperar esses lugares, e pra mim fica aquela pergunta, né? Valeu a pena? Será? A reconstrução é além do material, né? Pois é. Pra gente, o mundo político vai dizer que valeu a pena. Pra gente, obviamente, não valeu a pena. Mas, como nós sabemos, pro mundo político só interessa dinheiro. Justamente. Não é o ideal, né? Não é o que a gente gostaria, mas é o que tá acontecendo, né? Então a gente tem que passar a notícia, a gente tem que falar sobre, pra justamente tentar que isso não aconteça mais vezes. Muito obrigado você que ficou aqui até o final, que tem acompanhado a gente aí nesse mês. Espero que sejam muitos meses e sempre buscando coisas novas. Muito obrigado, meus queridos. A gente
tá aqui produzindo esses conteúdos. A gente tá bem feliz fazendo isso aqui. Estamos muito contentes de ter esse espaço de análise, de ter vocês interagindo com a gente. Então, muito, muito obrigado. Estamos aí chegando a 1 mês já de politicracia. Como o Luiz trouxe aqui pra gente, né? Que venham muitos e muitos e muitos meses. Que a gente... Espero que a gente esteja fazendo aí a diferença para vocês nesse processo de informação. E que vocês estejam gostando. Esse é o mais importante. É isso. E não esquece de deixar 5 estrelinhas pra gente no Spotify. Compartilhar com os amigos e com a família. Isso aí, ajuda nós. E tamo junto e até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais.